Programa Gabriel Correia. Maravilha, meus amigos e minhas amigas, vamos ao giro pela história. E a história diz que o dia 8 de março é um dia repleto de eventos. Aconteceu no ano de 1649, a Companhia Geral do Comércio do Brasil, uma empresa privada de caráter monopolista, foi criada sob o reinado de João IV de Portugal. Em 1658, o Tratado de Roskilde. Aconteceu em 1669, o vulcão Etna, que ainda hoje está ativo na Itália, causou a morte de mais de 20 mil pessoas. Em 1694 foi fundada a Casa da Moeda do Brasil pelos administradores coloniais portugueses em Salvador, na Bahia, para a fabricação de moeda de ouro proveniente de minerações que até então eram realizadas aqui no estado do Brasil. Aconteceu também eventos históricos que marcam o dia, né? Os eventos históricos do dia. A nossa história. Em 1722, o Império de Safávida do Irã foi derrotado pelo exército do Afeganistão. No ano de 1808, a família real portuguesa e a sua corte desembarcaram no Rio de Janeiro, vindos de Salvador. No ano de 1817, fundou a Bolsa de Valores de Nova York. Em 1824, chegava o fim o cerco de Montevidéu, localidade último de resistência portuguesa à independência do Brasil em território brasileiro, marcando de forma técnica o fim da Guerra da Independência no Brasil. Em 1844, o rei Oscar I subiu ao trono da Suécia e Noruega. Em 1862, a história diz que acontecia a Guerra da Secessão e o início da Batalha Naval de Hampton Roads. Aconteceu também, naquele ano de 1884, o movimento feminista, com a luta pelo direito ao voto para as mulheres, as estadunidenses Susan Anthony, perante os membros do Comitê da Câmara de Representantes do seu país, solicitava que fosse feita a emenda constitucional norte-americana que garantia às mulheres, as mulheres ao direito ao voto. Isso em 1884. No ano de 1910, a aviadora francesa Raymonde Laroche tornou-se a primeira mulher a receber uma licença de piloto. Em 1917, protestos do Dia Internacional da Mulher em São Petersburgo marcou o início da Revolução de Fevereiro, assim chamada porque era feita no mês de fevereiro pelo calendário juliano. Em 1918, ocorria o primeiro caso da gripe espanhola, o começo de uma devastadora pandemia, considerada a pior de todos os tempos, 1918. Naquele mesmo ano, no dia 8 de março, a Guerra Civil Finlandesa acontecia o início da Batalha de Tampere, entre a Força Vermelha e a Força Branca. No ano de 1920, a fundação do Reino Árabe da Síria, primeiro Estado árabe moderno a entrar em sua existência. E também no ano de 1920 foi nomeado em Portugal o 24º governo republicano. Em 1921, o presidente de governo espanhol Eduardo Dato foi assassinado quando saía de um edifício no parlamento em Madrid. Em 1930, a irmã Amélia de Jesus, flagelada, recebia a aparição de Nossa Senhora das Lágrimas no Brasil. Em 1936, um circuito de rua em Dayton Beach realizava sua primeira corrida de Stock Car no circuito em forma oval. Em 1937, Guerra Civil Espanhola, o início da Batalha de Guadalajara. No ano de 1942, acontecia a Segunda Guerra Mundial, e justamente no dia 8 de março que os neerlandeses renderam-se a forças japonesas na ilha de Java. Também naquele dia, daquele mesmo ano, 1942, dia 8 de março, Rangoon, na Birmânia, foi conquistada pelos japoneses. Em 1943, ainda na Segunda Guerra Mundial, a tropa japonesa contra-atacou a força dos Estados Unidos na colina 700, em Bougainville, Papua Nova Guiné. A nova batalha duraria cerca de 5 dias. Em 1947, 13 mil soldados do Exército da República Chinesa desembarcavam em Taiwan devido a incidentes do dia 28 de fevereiro e deram início à repressão que mataria milhares de pessoas, incluindo muitos da elite.
Isso se deu origem ao movimento da independência de Taiwan. Em 1950, a União Soviética anunciava a existência de uma bomba atômica. Em 1957, o Egito reabriu o canal de Suez. Em 63, o partido Baath, ele chegou ao poder na Síria através de um golpe de Estado. Em 65, Guerra do Vietnã. 3.500 fuzileiros navais dos Estados Unidos chegaram ao Vietnã do Sul, sendo as primeiras tropas de combate norte-americanas no Vietnã. Em 66, ainda falando em Guerra do Vietnã, a Austrália anunciou que iria aumentar substancialmente o número das suas tropas no país. Em 71, a Guerra Colonial Portuguesa, uma ação revolucionária armada vinculada a um partido comunista português, atacou a base aérea de Tancos. Em 74, foi inaugurado o aeroporto de Paris, na França, o Paris Charles de Gaulle, ou Gaulle. Em 1979, a Philips demonstrava o disco compacto, o CD, publicamente pela primeira vez, isso em 79. Ainda em 79, imagens tiradas da Voyager 1 provaram a existência de vulcões em Io, uma lua de Júpiter. Em 1983, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, ele, quando discursava na Associação Nacional dos Evangélicos do seu país, chamou a União Soviética de Império do Mal. Em 2000, os Correios do Brasil lançaram um selo em homenagem às mulheres pioneiras da aviação no país: Anésia Pinheiro Machado, Teresa de Março e também Ada Rogato. Em 2010, um sismo no centro-leste da Turquia provocou a morte de 57 pessoas. Em 2014, o voo da Malaysia Airlines 370 desapareceu em uma rota em Kuala Lumpur para Pequim. Acredita-se que a aeronave caiu no Oceano Índico, na costa da Austrália, com a perda de aproximadamente 239 vidas que estavam a bordo da aeronave. Em 2017, a janela azul, um arco-íris natural, na ilha de Maltice de Gozo, desmoronou em meio a uma tempestade. Mais uma vez, para lembrar, estes são os eventos históricos que marcam a data de hoje. É uma data toda especial hoje, um dia dedicado totalmente ao Dia Internacional das Mulheres. Agora são 8 horas e 46 minutos, 8h46, 9h46. É o horário de Brasília, produção. O verdadeiro amigo do povo, Gabriel Correia. Clima Tempo. Meus amigos e minhas amigas, agora vamos falar